Paz do Senhor, meus irmãos, todos os nossos membros e congregados do nosso Campo Castanheira e a todos os que estarão vendo este vídeo. Estamos aqui em mais um devocional da nossa campanha de oração, 12 dias de propósito, para obtermos 12 meses de bênção. Nós chegamos, pela graça do Senhor Jesus, no 8º dia da nossa campanha. Esse 8º dia, que representa o mês de agosto, nós vamos estar orando pela igreja que nós fazemos parte, pelo pastor, presidente dessa igreja, orar pelos dirigentes de congregação e orar também por todos os obreiros que auxiliam esse pastor. E o propósito é você apresentar a sua vida em oração e apresentar esta igreja que você se congrega, né? Sabemos que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos estar bem ajustados, bem alinhados, né? Precisamos estar unidos em uma só fé, em um só propósito, para que assim essa igreja venha avançar. Às vezes a gente cobra demais, a minha igreja não cresce, a minha igreja não prospera, a minha igreja não desenvolve, é a mesma quantidade de gente, e aí você fica se perguntando o porquê e o porquê. Mas aí eu te faço uma pergunta também: o que você está fazendo para o crescimento dessa igreja que você faz parte? Será que você tem orado pela sua igreja? Será que você tem orado pelo pastor que está à frente desse trabalho? Será que você tem orado pelos obreiros, pelos dirigentes de congregação? Será que você tem feito a sua parte? Será que você tem se congregado direito? Será que você tem contribuído corretamente para que essa igreja trabalhe nos outros ambientes da sociedade através da obra beneficente, através de missões? Será que você tem evangelizado? Será que você tem saído da sua zona de conforto para fazer os convites para vir para os cultos? O que você tem feito? Para uma igreja avançar, ela não precisa de muita coisa não. Ela só precisa que os seus membros executem o trabalho que tem que ser feito. E o nosso texto que faz menção a isso está aqui, Atos dos Apóstolos. É o primeiro texto, Atos, capítulo de número 2. Esse texto é bastante conhecido de todos nós. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? O que é isto? Quer dizer, eles seguiam corretamente a palavra do Senhor nosso Deus. Eles ouviam aquilo que era ensinado e eles executavam, né? Não havia espaço para heresia, porque ali existia uma igreja que se fundamentava numa doutrina. E existia um pastor que ensinava e existia ovelhas que executavam esses ensinos. Então, perseverando na doutrina dos apóstolos, a igreja ela avança, né? Aí ele continua na comunhão, né? Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter união no nosso meio, nós temos que trabalhar para que haja uma harmonia entre os membros e os congregados dessa igreja que nós fazemos parte, né? E essa comunhão não está só na união, está no cuidado também, né? Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos, nós temos que nos preocupar uns com os outros, para que assim a gente possa ter o cuidado, né? Tem vezes que o irmão falta no culto e aí passa de semanas e ninguém nota, ninguém visita. Como é que essa igreja está vivendo em comunhão? Não tem como. E ele continua no partir do pão. Às vezes esse irmão está necessitado. E o que a igreja tem feito? Será que nós temos ajudado? Será que nós conseguimos ainda olhar para aqueles que precisam e realmente tirar uma oferta, fazer uma cesta básica, de alguma maneira trabalhar para que haja pão na mesa dessas pessoas? Será que nós estamos repartindo pão com aqueles que precisam? Ou nós somos tão ignorantes a ponto de achar que se eu tenho, todo mundo tem? Não, tenha visão dos céus.
Não só ouça os ensinos doutrinários, coloque em prática, para que você possa também fazer com que esta igreja tenha a presença do Espírito Santo. O Espírito trabalha aonde há comunhão e aonde há sensibilidade espiritual. E ele continua nas orações. Será que você tem orado? Como é que está a sua ida à igreja, às orações? Ou está orando só a sua líder, ou está orando só o seu líder, ou está orando só o seu pastor, ou está orando só o seu dirigente? Como é que você está? Você tem ido à igreja orar? Você tem feito o seu papel de ir na igreja? Não, pastor, eu oro em casa. Não. O templo ficou para a oração, para a igreja se reunir. O templo ora em casa, que é você, mas a igreja ora no templo. Então, não deixe o templo vazio, mas tire um momento para você ir no templo da sua igreja se apresentar em oração. E aí diz assim, e em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que maravilha! Quando essa igreja ela vive uma completa união, quando essa igreja ela segue a doutrina que tem que seguir, quando essa igreja ela parte o pão, e quando essa igreja vive em oração, existe maravilhas, existe sinais de Deus no meio desta igreja. Ainda tem salvação de alma na tua igreja, tem batismo com o Espírito Santo, tem cura, tem milagres, tem salvação de almas. Se não tem mais, alguma coisa está errada nessa tua igreja. Alguma coisa está errada na igreja que você frequenta e tem que voltar ao primeiro amor novamente para que o Espírito Santo volte para dentro dessa igreja novamente. Não seja uma igreja laodiceia, mas seja uma igreja fervorosa de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que estava reunida buscando o Espírito Santo de Deus para que ela pudesse ser revestida de autoridade para sair para anunciar o Evangelho. Ore pela tua igreja, mas não só ore. Frequente ela, ajude ela e ore pelo seu pastor. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores em tudo, sujeitai-vos a ele, porque eles velam pelas vossas almas. Obedeça o teu pastor. Honre o teu pastor, honre o teu dirigente, honre os obreiros que têm trabalhado, para que assim a obra de Deus continue. Cuide do teu pastor, ore por ele, ajude ele, trabalhe com ele, para que assim ele possa estar feliz no lugar aonde o Senhor colocou ele. Honre os obreiros que estão com ele. Pastor, honre os teus obreiros, honre a igreja que o Senhor te colocou, cuide dela, zele por ela, para que assim também o nome do Senhor seja glorificado e assim possamos ter uma igreja sadia, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja que você faz parte, que Deus abençoe a congregação que você se congrega, o campo que você faz parte, o campo que você pastoreia. Que Deus te abençoe, mas lembre-se, o Senhor cobrará de cada um de nós as obras que nós estamos fazendo e deixando de fazer. Que Deus abençoe e nos desperte para nós estarmos mais e mais na presença do Senhor. E que assim a obra venha a crescer e avançar, não só aqui no Campo Castanheira, mas aí aonde você se congrega, que a obra avance, que esse ano seja um ano da salvação de alma, da multiplicação no seu campo, na sua congregação, aonde você se congrega, que você possa ver o crescimento de Deus, mas por meio de uma mudança começando por você, em nome do Senhor Jesus.